Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de análise dos capítulos do mangá de Boku no Hero Academia. Começamos a nos preparar aí para as consequências da guerra, não é mesmo? Finalmente. Mas antes de a gente falar qualquer coisa, aquele recado de sempre, já deixa seu like, se inscreve no canal e principalmente assiste o vídeo até o final, que vai ajudar demais o nosso trabalho. Bom, o capítulo 298 se chama O Som do Colapso, começa a mostrar um pouco das consequências da guerra, como eu falei ali, né? Começa a mostrar a ruína da sociedade de heróis como a gente conhece, a gente vai ver um pouquinho aqui. Vai ser um capítulo um pouco mais tranquilo, por assim dizer, né? Que é aquele capítulo de transição que a gente vinha pedindo, só que basicamente o Correio pulou direto para uma fuga da prisão, mas aqui a gente vai ver um pouquinho mais de conversa, um pouco mais de morosidade, por assim dizer. Tudo começa ali com um pequeno flashback mostrando ali o esconderijo da Liga dos Vilões com o Exército de Libertação ali, e eles estão comentando um pouquinho sobre o próprio Redestro, né? Falando um pouquinho de como ele estava bancando as regalias de todos que estavam ali, né? Da Liga dos Vilões, umas roupinhas da toga, as comidas que eles haviam comido. Só que nessa discussão nós temos um foco bem específico no Twice, ali falando, né? Graças a nós que o seu chefe está aqui, né? Ele pode estar aqui conosco. E então nós temos um corte para o hospital em Jaco, né? Onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o presidente da Detnerat, no caso o próprio Redestro, né, e como ele havia mostrado a sua face como um grande presidente da empresa, né, comandando toda uma companhia. Mas que depois da ascensão do Exército de Libertação nós temos meio que a divisão desse personagem aqui. Ele fala que literalmente ele se tornou duas faces. Um que era o presidente da companhia Detnerat, que estava ali ajudando o submundo, mas também ajudando o governo e a sociedade de heróis. Mas também temos aqui o grande líder do Exército de Libertação, né? E ele fala que ele se tornou literalmente duas caras, porque aqui nós temos uma cópia feita pelo Twice, né? Então o Twice acabou dividindo ali o Redestro, onde um ficava lá no esconderijo comandando a tropa, e o outro ficava cuidando da companhia por baixo dos panos. Mas nós vemos que uma suposta negociação com o governo e com a sociedade de heróis acaba indo por água abaixo, né? Nós vemos aqui que os heróis estavam tentando encurralar o presidente por causa de algumas suspeitas, né? Então eles já estavam se preparando para prender esse grande magnata, mas ele acaba meio que frustrando os planos do governo naquele momento ali e ele meio que se dilui ali em lama, que é o que acontece com as cópias que o Twice faz, né? A gente não sabe se foi no exato momento em que o Twice morre ou se o Twice morreu e mesmo assim continuou um pouco ali um certo tempo e ele acabou sendo derrotado pelos heróis e por isso que ele acaba se desfazendo, né? Mas é importante notar aqui que nós temos o mesmo narrador lá do arco da licença provisória aqui, né? Junto com uma senhora nos braços, que eu vi muita gente comentando que ela pode ser a presidente da companhia dos heróis ali, da associação de heróis, e que ela tá meio ferida, né? Ela tá sangrando e tudo mais, e vi muita gente teorizando de que a Toga poderia estar envolvida aqui, e se a Toga pegou o sangue dessa mulher, imagina o estrago que ela pode fazer se transformando nela. Meus amigos, a sociedade de herói tá ferrada, pra não falar outra coisa. E nós temos o Redestro aqui meio que questionando esse conceito de leis e de ordem que nós temos na sociedade atual, né? Ele dando um pouquinho, uma palhinha de qual que é o conceito de liberdade que ele tem, né? Que ele quer criar um mundo com ordem, só que sem ordem, né? Esse que é a liberdade que ele tanto busca e ele deixa claro ali de que as sementes já foram plantadas, né? O que isso quer dizer, o que isso representa, a gente vai ter que esperar um pouquinho aí para poder descobrir. Nós temos mais um corte ali mostrando 6 horas depois da invasão ao Tártaros, né? E nós vemos ali um pouco do que o All for One acabou aprontando. Nós temos um pequeno período de 2 horas ali onde mostra que umas 3 prisões foram invadidas, né? Só que aí nós temos um textinho complementar dizendo que o All for One acabou usando algumas naves, né? Algumas aeronaves ali do governo que elas são ativadas por biometria de pessoas autorizadas e mostra ele ali controlando um desses funcionários e que ele acaba invadindo 7 prisões desde a soltura no Tártaro e acabou levando consigo mais ou menos 6 prisioneiros, né? Quem serão esses prisioneiros? Quem serão essas peças muito bem encaixadas no plano do All for One? E depois nós vemos uma pequena pausa ali do grupo do All for One, que ele começa a falar um pouco sobre o descanso do corpo do Shigaraki. Ele precisa ainda aperfeiçoar aquele corpo, precisa descansar para poder se recuperar devidamente, né? Que apesar dessa noite ter sido muito turbulenta, ele ainda precisa focar na recuperação do próprio Tomura.
Porém, mais uma vez, a gente tem o Spinner aqui meio que questionando isso, né? Ele falando assim, você não é a pessoa pra quem eu me devotei, né? Pra quem eu jurei a minha lealdade, né? E ele fica meio assim... O que eu acho que vai ter uma tal traição do Spinner, talvez, porque ele já parece incomodado já faz alguns capítulos. Então não sei, assim, eu acho que o Spinner não vai ficar nesse grupo aí do All for One, não. E o All for One replica ali falando, calma, minha criança, tá tudo bem, eu vou respeitar os desejos do Tomura, ele precisa agora descansar e aperfeiçoar esse corpo. E quando isso acontecer, nós vamos completar os nossos objetivos, vamos conseguir criar ali os frutos dos nossos sonhos, né? E ele falou nossos e não dele. Então... o Orochimaru 2.0 vem aí, né? Com certeza um menino All for One tá aí manipulando o Shigaraki e já era. E aí nós temos mais um pequeno salto de 2 dias ali, nós vamos parar no Hospital Central, onde vemos o Bakugou acordando, né? O menino tá lascado mesmo, né? Dormiu por 2 dias, meu Deus do céu. E ele é logo surpreendido ali pelo Mineta, pelo Cero, pela galera ali, falando, meu Deus, ele acordou, não acredito nisso. O Bakugou já dá aquele seu piti diário, né? O próprio Mineta comenta, se ele tá puto, quer dizer que tá tudo bem. E eles explicam pra ele onde que ele tá, né? Que ele tá sendo tratado pela mais alta medicina ali, a mais avançada medicina que temos no momento, até porque o menino foi furado, ele foi desgraçado ali na guerra toda. E vemos mais um pouquinho do próprio desenvolvimento do Bakugou aqui, né? A hora que ele começa a perguntar sobre as pessoas, ele não tem um pingo de maldade no olhar ali, ele tá com aquela cara serena ali, de preocupação, ele pergunta do Deku, ele pergunta do Todoroki, ele fala Todoroki, ele não fala o meia-meia de merda, ou só meia-meia e suas variáveis, pergunta dos senpais, pergunta dos professores também, né? E é muito bom ver esse crescimento do Bakugou, ver como ele evoluiu tanto desde o começo lá da obra, tanto que uma pessoa como eu, que não gostava muito dele, começa a me afeiçoar a criança, né? Indiscutivelmente, o Bakugou teve o melhor desenvolvimento aqui da obra, né? Ele saiu do negativo lá e conseguiu alcançar uma posição muito positiva, muito boa, né? Os outros ele tem os seus grandes desenvolvimentos, mas ele é o que mais carecia, na minha opinião, porque ele saiu de uma posição muito negativa, né? De um olhar muito negativo. Apesar dele ter conseguido muitos fãs por causa do jeito dele, ele ainda precisava crescer bastante como ser humano, né? Como herói também, a gente viu o crescimento dele como um super-herói e ele está cada vez mais masterizando tudo isso, todos esses conhecimentos, né? Essas experiências que ele tem tido, essas pessoas com quem ele tem se relacionando, têm sido muito boas para ele. Porém, no momento em que ele pergunta de todo mundo ali, nós começamos a fazer uma geral ali, passando por cada um dos sobreviventes da guerra, né? Primeiro, passamos pelo Gran Torino, que ele tá ali todo desgraçado, velhinho, coitado. Nossa, esse aí sofreu. Eu achei que ele ia partir dessa pra melhor, mas ele está aqui vivo, olhando para o cachecol da Shimura ali, pensativo, né? Talvez se culpando pelo que aconteceu com o neto dela, não sabemos. Vamos ver aí no decorrer dos capítulos. Daí nós temos o Aizawa e o President Mike, né? O doutor mesmo começa a falar, olha, a situação sua e do Gran Torino eram muito parecidas, né? Se vocês tivessem demorado mais um pouquinho para chegar aqui, teria sido fatal, não teríamos como cuidar de vocês, então vocês têm que agradecer ali ao Rock Lock, a equipe de heróis que resgatou vocês. E aqui eu quero fazer um adendo, porque a gente teve uma ceninha ali na guerra, que pode passar despercebido por algumas pessoas, mas quando o Todoroki salva o Deku e o Bakugou, ele começa a já aplicar os primeiros socorros, né? O que vai muito para conta de desenvolvimento do Todoroki ali, como percepção de herói, por assim dizer, né? Então ele se preocupou com os amigos, aplicou os primeiros socorros, conseguiu manter eles, o que deve ter acontecido ali com outros heróis também, né? Que já eram muito mais preparados, mas quero puxar essa atenção pro Todoroki aqui. Nesse momento aqui, o Aizawa e o President Mike estão ali lamentando, né? Por causa da Kayama, que é a Midnight, que acabou falecendo nessa guerra, que era da turma deles, né? Era muito querida pelos profissionais ali, mas o Aizawa meio que não tá ligando pra isso. Não é que ele não liga pra Kayama, mas que ele tá muito preocupado com os vivos, né? Com os alunos dele, e aí nós vamos direto para o quarto do Todoroki. Nós vemos ali acompanhando o pobre Shoto, né? A Momo, a Mina, o Kirishima, eles conversando ali para ele não ficar tão abalado com isso, né? A Momo explicando que eles já sabem da situação do Dabi, Endeavor, ele, vai ficar tudo bem, só que ela meio tá muito preocupada, né? Ela tem um rosto ali de muito pesar por tudo que aconteceu com o Todoroki. Nesse momento a gente vê duas pessoas chegando ali, cercados pela mídia, né? Fazendo um alvoroço ali, perguntando, vocês têm relação com o Endeavor?
Quando que ele vai dar uma declaração? Nós precisamos saber como que é essa relação dele com o Darby, né? Fazendo aquele fervo que a mídia geralmente faz, muito perigoso também, né? Enchendo o saco das duas pessoas, que a gente vai ver ali daqui a pouquinho quem que é. Só que a gente vê que o Endeavor não tá em condição nenhuma de falar absolutamente nada agora. Tá completamente desmaiado ali, sendo medicado, completamente destruído física e emocionalmente. E também o Shoto tá muito quebrado, né? Ele começa a lembrar daquele acontecimento lá do capítulo 244, que aquele velho que tava fazendo algazarra na cidade, que foi preso pela Endeavor, tava falando exatamente como ele é a luz que está atraindo a escuridão, de tudo de ruim que vai acontecer na sociedade é culpa dele, né? Será que esse velho vai ser importante na frente? Será que ele sabe alguma coisa? Não dá pra saber aqui, né? Mas a gente vê o quanto o Shoto tá completamente quebrado emocionalmente, né? Ele se compara ao Dabi. Ele fala que as chamas, apesar de serem muito parecidas com o do pai, o Dabi, ele era basicamente o Todoroki antes dele ser salvo, né, pelo Deku, pela galera ali da escola, porque ele era cheio de ódio, ele queimava as chamas dele sem se importar quem que ele ia machucar no processo. Até mesmo o próprio corpo dele era danificado nesse processo. Ele até mesmo lembra do dia que ele foi salvo pelo Deku, né? Falando que o Dabi, ele era eu. Porque eu também queimava de ódio até aquele dia que eu fui salvo, né? E ele coloca na cabeça dele de que o Endeavor jamais vai conseguir vencer o Dabi. E quem tem que fazer aquilo, quem tem que salvar o Toya, que é o irmão dele, é ele. Então ele puxa toda essa responsabilidade, né? Ele tá quebrado porque ele acha que ele é o culpado, talvez, ali, né? Sabe? Então, tipo, ele fica pensando nisso, de como ele tem essa responsabilidade com o irmão de apagar os erros do pai. Vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento do Todoroki, que apesar de eu ter comentado ali do desenvolvimento dele como herói, fazendo os primeiros socorros, faz muito tempo que ele não tem o destaque, né? Ele não tem um desenvolvimento tão focado nele assim, e eu tava sentindo um pouco de falta dele ser um pouco mais ativo, dele ser um pouco mais estratégico, dele pensar um pouquinho nas batalhas. A gente viu que na batalha contra o Dabi, ele tenta ali com força bruta, mas ele não consegue, né? Porque o irmão dele é muito mais forte, ele ainda é muito mais experiente do que o próprio Shoto. Então eu quero muito ver ele se desenvolvendo, sabe? Ele sendo um herói, ele sendo astuto, ele conseguindo lidar com as situações de maneira em que ele vai precisar pensar muito, ele vai precisar treinar muito ainda, né? Então é isso que eu quero ver, ele saindo desse ponto em que ele tá quebrado, ele se reconstruir, conseguir chegar num ponto em que ele conseguir ir atrás do Toya e resolver essa parada, sabe? Então tem aí um longo caminho pro menino percorrer. E é aí então que nós vemos que as duas pessoas que chegaram ali, estavam sendo abordados pela mídia, era o irmão e a irmã do Todoroki. Só que eles não estão sozinhos, tem alguém ali com ele, né, que está nas sombras, que é uma surpresinha, mas a gente sabe muito bem quem é, né, Rei? A gente sabe muito bem. Ô, Correio, você não escondeu nem um pouquinho essa, né? E por último, não menos importante, nós temos ali o Bakugou putaço caminhando pelos corredores do hospital. A gente tem o Mineta ali tentando segurar ele. Pelo amor de Deus, você não sai do seu quarto, você não pode parar de descansar, você tá cagado, você tá com o corpo fudido. E aí, nós vemos que ele está indo em direção ao quarto do Deku, né, do Midoriya, porque basicamente ele não tem sinal nenhum de que vai acordar, né? Então, basicamente, ele tá em coma. Ele teve muita sobrecarga ali, ele teve o despertar de duas quirks no meio da guerra, né, então agora ele tá muito mais lascado fisicamente, ele usou os braços dele de novo, o que era muito perigoso, porque ele tava correndo o risco de perder os braços, a movimentação dos braços, por isso que ele acabou mudando pro shoot style ali, né, mas claramente o Deku é o mais quebrado fisicamente depois dessa grande batalha, né. Não queria colocar uma opinião minha aqui, que é meio pessoal, quero ver se vocês compartilham, é que nesse momento o Deku, ele tá bem overpower. Assim, não por questão de controle de poder, mas por causa de todos os poderes que ele reuniu, né? Que agora ele tem a super força, a flutuação, ele tem o chicote negro, ele tem agora o sentido aranha. Então, assim, ele tá começando a ficar bem overpower, por mais que ele ainda se quebre com as coisas. Eu gostaria dele um pouquinho mais afastado nesse momento, talvez colocar o holofote em outros personagens, um Todoroki da vida, um Kirishima, uma Mina, ou então algum outro personagem a ser trabalhado ali, talvez deixar ele um pouquinho de lado para treinar, para melhorar, né, para conseguir se curar o corpo e a mente, mas também para deixar ele em stand-by, para que quando o futuro perigo aparecer de fato, ele possa retornar, salvar a galera, ele fazer aquela entrada de personagem principal de Shonen. Mas eu gostaria que ele ficasse um pouquinho afastado, sabe? Que a gente começasse a trabalhar alguns outros certos personagens ali, né? Quem sabe, talvez a Hagakure apareça um pouquinho mais aqui, né? Que tá meio sumida. Com o perdão do trocadilho, não foi a intenção.
Então assim, daqui pra frente a gente não sabe quanto o All for One vai descansar ali, né, deixar o Shigaraki descansar, a gente não sabe quanto tempo vai ter pra treinar, a gente não sabe quanto tempo vai ter pro pessoal se preparar pra próxima batalha, mas é importante dar esse respiro e agora parece que a gente vai ter um pouquinho mais de capítulos mais tranquilos, mais de treinamento, talvez um arco vindo aí para as crianças poderem treinar, não sei. Mas enquanto isso, o Midoriya podia ficar um pouco mais para trás, assim, talvez se conectar um pouco mais com o One for All. Ele ainda precisa descobrir mais 2 quirks que ainda estão em mistério ali, né? Tem aquela teoria de que um dos portadores era o Bakugou. Enfim, coisas assim. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Se eu deixei passar alguma coisa que vocês queiram comentar, deixa tudinho aqui na caixa de comentários. Comenta aí mais coisas que vocês acharam interessante, teorias que vocês têm também, pra gente poder debater um pouquinho mais. E eu quero saber de você. Você gostou do capítulo ou não? Por que gostou ou por que não gostou? Comenta aí que a gente vai conversar muito de Boku no Hero ainda. E agradeço de coração todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e principalmente compartilhar esse vídeo. Compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos, nos seus grupos do Zap, no Instagram, no Twitter. Marca nós que a gente reposta, a gente tá lá, a gente pode conversar mais nas redes sociais. Inclusive me segue lá e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay. Falou, pessoal!